Oi, fichados e fichadas! Como vocês estão? Estão passando bem? Espero. Se estiver comendo algo, pare agora, porque o assunto de hoje envolve um tema um tanto, como eu vou dizer, para estômagos fortes. Decomposição. Mas antes de falar do caso, você já me segue nas minhas redes sociais? Instagram tá aqui, olha, no TikTok, sim. Lá tem outras facetas da Gigi. Tem conteúdo de perícia, mas também tem outros conteúdos, tá? Me seguem lá. E para quem não tem o aplicativo, baixa o aplicativo com o meu código de desconto e ainda faz um dinheirinho. Vamos ao caso. E que caso esse? Olha só, por que eu trouxe ele? Estava lembrando. E veio assim, caso que eu fiz já tem um tempo, né? Porque na literatura existem os parâmetros para as fases da decomposição, mas tudo depende das variáveis. Aquelas fases bonitinhas que a gente vê nos livros vai depender principalmente de fatores como temperatura, umidade, principalmente, tá? Podem ter outros fatores, como a veste que a vítima está usando, a posição do corpo, o arejamento do local, o estado de nutrição. Esse caso aqui vocês vão identificar facilmente qual foi a variável que alterou o estado de decomposição do corpo. E se o perito não estiver atento a isso, ele pode errar no quesito quanto tempo depois da morte que o corpo foi encontrado, tá? Que é um quesito muito comum nas requisições periciais. É uma das perguntas que mais se faz. Há quanto tempo a vítima está morta? É de interesse. Esse caso, com atendimento noturno, já começou por aí, porque normalmente casos que envolvem ocultação de cadáver, eles são encontrados no período diurno. Não é uma regra geral, mas costuma-se ser assim. Por quê? Porque a ocultação de cadáver demanda tempo para o autor, assim como demanda tempo para a investigação policial. Então é algo mais elaborado, é algo que dificilmente dá para ser percebido sem ser à luz do dia. Mas esse caso foi, e tudo porque o irmão da vítima não aceitava o desaparecimento do seu irmão. A última vez que o irmão tinha sido visto era entrando numa mata com 2 colegas. Os 2 colegas eram do tráfico e o irmão também. E acredita-se que houve ali um acerto de contas. E depois nunca mais foi visto. Já tinha se passado mais de uma semana e o irmão não desistiu de procurar. E o que fez o irmão encontrar o local? Ele andou na mata fechada à procura do seu irmão. E o que fez encontrar foi justamente o odor liberado do processo de decomposição. Mas vocês acreditam que esse corpo estava facilmente visível? Não. Ele estava enterrado. E o odor característico fez com que ele acionasse a polícia. E com isso nós fomos acionados também, a perícia criminal. Chegamos ao local, pedimos o apoio do corpo de bombeiros para poder fazer a escavação, né? E realmente a vítima se encontrava lá, amarrado em uma posição quase que fetal. O corpo estava rígido, sim, já tinha a rigidez cadavérica, já mais de uma semana. Entretanto, o processo de decomposição estava tardio em relação ao tempo. Por quê? Com uma semana, já a partir de 18 horas, 24 horas, as bactérias decompositoras não agiram no tempo padrão. Isso porque o corpo estava enterrado. Primeiro que nós vamos ter aí o quê? Uma mata. A mata já tem uma temperatura menor. Está enterrado, não está sendo incidido sobre o corpo, o quê? Os raios solares. Não está exposto aos micro-organismos decompositores. Então aí todo o processo vai ser retardado. O indivíduo, ele já estava, quando foi retirado, ele já estava no processo de escurecimento da pele, tá? Que vem logo depois daquela mancha verde abdominal principal, que já é ação bacteriana e que libera também odor. Então nesse corpo já
tinha ocorrido o quê? O esfriamento, a rigidez, a produção de livores foi importantíssimo para uma resposta e o início da putrefação. Por isso que a irmã conseguiu encontrar, porque já estava sendo liberado aqueles odores típicos, tá? Na fase da putrefação não foi concluída. Ali também já ainda estava retardado, mas eu vou chegar nessa parte. A rigidez, o corpo estava exatamente na posição em que foi enterrado. Ali. Aí a pergunta principal, ele realmente foi morto ali ou foi levado, desovado ali? Os livores do corpo foi uma das evidências que levaram a acreditar que realmente aconteceu ali. Ele tinha sido morto por um tiro na cabeça, mesmo não encontrando a arma do crime, mesmo não encontrando ali mais nenhum vestígio da presença dos autores, porque já tinha demandado mais de 2 semanas. Então a mata, chuva, animais passando, pegadas, rastros, qualquer coisa ali vai se perdendo. Mas os livores, eles foram essenciais para uma parte do quebra-cabeça. Porque quando a pessoa morre, o processo de morte, tá? Porque é um processo. O corpo não para de uma vez. Então o que acontece? A circulação ela para. Circulação parou, o que vai resultar? Não está tendo mais a pressão do coração bombeando. Então o sangue não tem mais como ir contra a lei da gravidade. Então ele tende a descer em direção aos declives, em resposta à lei da gravidade. Por isso que quando a pessoa morre, a posição que ela fica, o sangue ele desce e fica retido ali. Se estiver encostado em alguma superfície, aquela superfície não vai ter o livor com aquela cor característica, o vermelho escuro, né? E foi isso que aconteceu. O livor, todos os livores, como ele estava na posição fetal, mas só que de cima, tá? Isso aí eu esqueci de falar pra você, ele não estava deitado assim. Ele foi colocado realmente com a posição fetal, só que em pé, não deitado. E os livores se concentraram nos membros inferiores, na parte mais distal dos membros inferiores. Então isso mostra que do momento da morte para a ocultação do cadáver foi muito rápido. Não teve um tempo de pausa. O corpo não ficou deitado, foi logo colocado na posição em que nós encontramos. Então, para vocês verem a questão do olhar pericial. Foi feita a busca ali, não foi encontrado nada. Realmente já se tinha se passado, né, muito tempo. Mas, Gigi, com 2 semanas, qual teria sido aí a fase da putrefação? Pelo menos já a fase de liberação dos gases, tá? Onde o corpo ele muda de forma, né? Ele fica maior, porque os gases estão se soltando, os gases produzidos pelas bactérias decompositoras, que é o que a gente chama de período efisematoso. Mas nesse caso não, ainda estava apenas na primeira parte da putrefação, no primeiro período, o cromático, que começa com aquele esverdeamento por conta de uma substância, a sulfometa-hemoglobina, que dá um aspecto esverdeado e começa aqui na região abdominal. E depois vem o escurecimento da pele como um todo. E era nessa fase que a vítima se encontrava quando foi descoberto seu corpo. Então, para vocês verem como todo detalhe ele é importante para o raciocínio do perito, para o olhar pericial e ajudar a investigação criminal, tá? Corroborar ou não. Nesse caso, corroborou com a história que o irmão da vítima contou. Porque até o momento, o próprio irmão poderia ser um suspeito. Sim, nós sabemos de tantas histórias assim, mas nesse caso realmente veio a bater. Até o fato da putrefação tardia, por conta das variáveis presentes. Então tudo isso vinha corroborar com a história contada pelo irmão da vítima. Já a presença dos suspeitos no local já ficou comprometido no que se refere à produção de provas.
Porque quanto mais tarde do evento criminoso, mais se perde as evidências. E foi o que aconteceu no meio da mata. Nesse caso, é o trabalho da investigação. E aí o trabalho da investigação vem fechar esse gap. Não me perguntem o final, porque realmente eu não sei, já faz muito tempo. E infelizmente nem todos os casos sabemos como se deu, tá? Então espero que realmente tenha valido a pena esse vídeo. Me contem aqui o que vocês acharam. Que foi para vocês verem como o olhar pericial é importantíssimo. Então eu espero vocês no próximo vídeo. E nas minhas redes sociais também, tá? Um beijo!